Quinta-feira, você já sabe, é dia de falar sobre segurança pública e prestação de serviço com os nossos amigos da Polícia Militar de Minas Gerais e quinzenalmente com os amigos do Tribunal de Justiça Militar. E eu tenho o prazer de receber hoje aqui na bancada do Em Boa Companhia o João Pedro Hoffert. Ele é juiz de direito do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inconfidência. É um prazer estar aqui hoje, nessa manhã. Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder representar aqui o nosso Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, a nossa Justiça Militar em Minas Gerais. Espero que tenhamos uma ótima conversa. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Bem, nos últimos encontros com o Tribunal de Justiça Militar, aqui no programa, nós já abordamos um pouco da história da Justiça Militar, da composição, da competência. Inclusive, quem perdeu um desses programas, pode acessar o nosso aplicativo. Lá tem o áudio para você ouvir de novo. Mas para o nosso ouvinte entender melhor, eu queria te perguntar o que é propriamente dita a Justiça Militar, onde que ela está prevista, qual que é a sua legitimidade, conta para a gente. Pedro, a Justiça Militar, sendo bem objetivo e direto, ela é um órgão do Poder Judiciário. Então ela faz parte da organização do Poder Judiciário, ela está prevista na nossa Constituição Federal, ela está prevista nos artigos 122 e 124 da Constituição e ela constitui realmente esse órgão. É importante frisar isso, porque muitas pessoas às vezes não têm noção, às vezes não sabem, justamente não conhecem a Justiça Militar, e é legal e é importante ressaltar essa característica dela. O doutor Rubio mencionou isso já recentemente, que ela é realmente esse órgão do Poder Judiciário e está prevista na nossa Constituição. É ela que dá essa legitimidade para a nossa operação, para a Justiça Militar todos os dias. Então, é importante, talvez, explicar um pouquinho para o ouvinte, como que funciona o Judiciário, como que funciona no Brasil. O Poder Judiciário está dividido em vários ramos. Então temos a Justiça Comum, temos a Justiça Estadual e Federal, temos a Justiça Especializada, que é a Justiça Trabalhista, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. E muitos perguntam o porquê dessa separação. Por que temos tantos ramos? Às vezes se perguntam, isso pode ser mais custoso, mas o que nós normalmente entendemos é que o Poder Judiciário, assim como uma empresa, assim como uma instituição, ele precisa ser melhor gerido, melhor organizado, melhor dividido. É claro que, por exemplo, um advogado criminalista, aquela pessoa que trabalha todos os dias com processos criminais, ela vai ter um entendimento muito maior sobre os processos criminais, sobre os ritos, sobre o Código Penal, o Código de Processo Penal, diferentemente, às vezes, de um advogado trabalhista, de um advogado de família, de um advogado de empresas. Então, assim como temos essas especializações, temos também no Poder Judiciário. Temos a Justiça Comum, Estadual e Federal, que normalmente o maior volume de processos estão nessa justiça, e temos essas justiças que são especializadas para tratar de temas específicos que o Constituinte, que o nosso legislador escolheu como temas sensíveis para serem tratados por um ramo específico. Mais uma vez, a Justiça Trabalhista, que vai tratar de relações de trabalho, empregador-empregado, CLT. Temos a Justiça Eleitoral, que vai tratar justamente das eleições, de todo o processo eleitoral, e a Justiça Militar, que vai tratar justamente dessas questões envolvendo as Forças Armadas e também o Corpo de Bombeiros e os policiais militares. É interessante, porque quando a gente pensa nos três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, o Judiciário tem essas ramificações todas, que você bem disse. Agora, essa Justiça Militar, ela é única em todo o país? Como é que acontece uma possível divisão? Perfeito. A Justiça Militar ela é dividida em duas, vamos falar assim, a Justiça Militar da União e a Justiça Militar dos Estados. Por exemplo, nós estamos aqui em Minas Gerais, estamos aqui no Poder Judiciário e temos o Tribunal de Justiça Militar em Minas Gerais. Esse Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, essa Justiça Militar em Minas Gerais, ela, assim como as demais justiças militares dos estados e do Distrito Federal, elas vão atuar com relação ao Corpo de Bombeiros Militares e os policiais militares. Então ela é específica e voltada para julgar os crimes, processos de crimes envolvendo policiais militares, envolvendo bombeiros militares, e também algumas ações cíveis, mais especificamente, que eu vou, ao longo da nossa conversa, detalhar um pouco dessa competência. Já a Justiça Militar da União, ela, por sua vez, ela vai tratar de temas relacionados às Forças Armadas, ao Exército, à Marinha e à Aeronáutica. Exatamente. Então existe essa separação entre ambas, mas elas têm algo em comum. O que une ambas as justiças, a Justiça Militar da União e a Justiça Militar dos Estados. O que as une é essa particularidade justamente de lidar com pessoas separadas, são agentes do Estado, que são os policiais, bombeiros e as Forças Armadas, são pessoas autorizadas pelo Estado a portar armas, por exemplo, para a segurança pública, que é o tema aqui da nossa conversa de hoje, todas as quintas-feiras. E justamente por isso,
A nossa própria Constituição, e é importante dizer isso, ela selecionou a base das Forças Armadas e a base do Corpo de Bombeiros e da Policial Militar é a hierarquia e disciplina. A hierarquia e disciplina não são princípios vagos ou princípios por si mesmos, são princípios previstos na Constituição justamente para salvaguardar, para proteger o cidadão, é uma defesa do cidadão para que justamente pessoas que possuem armas, pessoas que estão atuando em nome do Estado possam se organizar da melhor forma possível e respeitar uma ordem de comando. Lembrando sempre que todos esses órgãos estão subordinados a civis, seja o presidente da República, no caso das Forças Armadas, seja, por exemplo, no caso dos corpos de bombeiros e dos policiais militares, ao governador de cada estado. Entendi. A gente pode dizer que essas justiças da União e do Estado, então, assim, elas são muito parecidas ou não? Com certeza, como mencionamos em relação à base da hierarquia e da disciplina, a Justiça Militar ela está voltada, sim, para analisar casos envolvendo esses princípios, mas elas também possuem certas particularidades, e aqui a gente trabalha um pouquinho dessas particularidades. A Justiça Militar dos Estados, ela possui uma competência criminal, como já mencionei, para julgar e processar os policiais e corpos de bombeiros militares de cada estado, mas ela também possui uma competência civil. Então ela possui uma competência para julgar atos disciplinares dos militares. Então, por exemplo, muitas vezes acontece, o militar comete alguma transgressão disciplinar, ele irá perder alguns pontos, ele tinha um conceito A50, vai perder alguns desses pontos, mas ele não concorda com essa sanção e ele vai entrar na justiça. Então, lembrando sempre, como está previsto lá no nosso artigo 5º, a lei não vai excluir nunca da apreciação do Poder Judiciário uma lesão ou ameaça a direito, um princípio constitucional. Então, nesse caso, a Justiça irá, sim, dar essa resposta por meio da Justiça Militar dos Estados. Já no caso da Justiça Militar da União, ela tem uma particularidade que ela só possui competência criminal. Então, ela nunca irá julgar processos cíveis, processos administrativos. A sua competência é voltada tão somente para os crimes cometidos pelos membros das Forças Armadas, seja Exército, Aeronáutica e Marinha. Uma outra diferença importante, para além da competência, é também uma questão de organização. A Justiça Militar da União ela está presente em todo o país. Então, em todas as regiões do país, em todos os estados, você vai ter uma sede ou a competência dessa Justiça Militar da União, uma vez que as Forças Armadas elas são nacionais. Sim. Não há uma subdivisão das Forças Armadas, assim como acontece com o Corpo de Bombeiros, com os policiais militares. Mas a estadual não está em todos, né? Exatamente. O que acontece, na verdade, a Justiça Militar Estadual, ela está em todos os lugares, mas ela é dividida por estado, claro. Então, eu, por exemplo, na minha atuação, eu estou atuando com o Corpo de Bombeiros e os policiais militares de Minas Gerais. Sim. Em São Paulo ou em outros estados, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, cada lugar vai ter uma justiça militar diferente para cada estado. Uma diferença que é importante talvez ressaltar, e até é um motivo das pessoas desconhecerem, é que a Constituição ela prevê que quando o efetivo militar de cada estado for superior a 20 mil integrantes, há a possibilidade de criação de um tribunal de justiça militar. Esse tribunal ele está presente em Minas Gerais, razão da gente estar aqui hoje conversando, sim, está presente em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Só os três? Só os 3 estados no Brasil todo possuem esse Tribunal de Justiça Militar, um tribunal específico para julgar. Mas a Justiça Militar dos estados como um todo, na primeira instância, ela está presente em todo o país. Sim. Existem até, só para poder completar, Pedro, existem até projetos de lei de expansão dessa Justiça Militar dos estados em outros estados. Alguns estados, como o Paraná, possuem previsões nas constituições estaduais para poder criar a Justiça Militar específica lá. Na Bahia há já um projeto de lei bem avançado, que talvez esse ano mesmo seja criado o Tribunal de Justiça Militar da Bahia. Então é uma justiça que está em expansão para outros estados também. Agora, uma pergunta que me surgiu aqui agora, uma dúvida, porque quando você fala assim que esse julgamento, né, do policial militar, por exemplo, que cometeu algum tipo de crime, e nós já falamos isso aqui em outras edições, deserção, por exemplo, abandono de posto, né, que são crimes que eles podem ser julgados, e agora a gente viu, né, recentemente policiais, né, não aqui de Minas, mas policiais de São Paulo, cantando um hino que falava, né, referência a um massacre. Quem é que faz a denúncia? É o cidadão comum? É o Ministério Público? Como é que chega até vocês essa denúncia contra um policial e dali vai partir esse julgamento? Que é até bem rápido, né? Assim, eu sei que é bem célere a Justiça Militar. Exatamente. Acho que uma das características da Justiça Militar é essa celeridade, justamente porque é necessário que nós separemos o bom policial do mau policial, ou o policial bom, o policial ruim, o bombeiro que é honesto do bombeiro corrupto. Isso é muito importante. Imagina uma pessoa que tem uma arma, que tem uma autorização do Estado para proteger a sociedade, mas na verdade ela está sendo corrupta. Por isso que é muito importante que essa justiça seja muito rápida. A pessoa que ela não está andando na linha, vamos falar assim, aquele policial que não é um policial bom, ele não pode estar mais na rua. E respondendo a sua pergunta, hoje em dia,
o Brasil já avançou muito em relação às investigações. Existem diversas formas de se iniciar uma investigação. Então, o cidadão, por exemplo, ele pode fazer uma denúncia no Ministério Público, ele pode levar essa queixa em qualquer órgão do Ministério Público, ele também pode procurar a própria Polícia Militar para poder fazer uma queixa com relação a outro integrante. E uma vez recebida essa denúncia, na verdade, essa denúncia não seria o termo mais técnico, mas para o nosso ouvinte poder entender, essa queixa que é levada até um órgão do Estado, seja mesmo uma ouvidoria, uma ouvidoria, por exemplo, do Tribunal de Justiça Militar, ou uma ouvidoria de outro local, esses órgãos do Estado, Ministério Público, Polícia Militar, seja a Prefeitura, seja o governo, uma vez recebida essa denúncia, eles têm a obrigação de dar início a uma investigação, de analisar se essa denúncia, mais uma vez, não um termo técnico, mas para o nosso ouvinte entender, se essa denúncia é procedente, se ela tem um lastro, um mínimo de veracidade. E uma vez entendendo que há, sim, esse mínimo de veracidade, nós chamamos de materialidade, de autoria, aí sim, o órgão competente, que seria o Ministério Público, pode oferecer uma denúncia, e aí sim, o termo técnico correto, perante o Tribunal, a Justiça Militar de Minas Gerais, para que seja processado e julgado, claro, com contraditório, com ampla defesa, dando permissão para as partes, seja o Ministério Público na acusação, seja a defesa, o advogado ou a Defensoria Pública, para que tenhamos um julgamento correto, um julgamento justo. Bacana. Bem, então, para resumir aqui a nossa conversa, né, a existência da Justiça Militar, né, seja da União, dos Estados, ela impacta, né, nessa aplicação. Por isso, né, pela celeridade que você bem mencionou aí, para suas considerações finais, fique à vontade aí. Exatamente. A existência de uma justiça militar, ela permite dar uma resposta melhor e mais rápida para a sociedade. Eu gostaria de, talvez nesse final, citar e explicar um pouquinho mais desses dois pontos, que seria a qualidade e a quantidade também. Então, acho que qualquer lugar, qualquer trabalho, nosso ouvinte aí na sua profissão, na sua labuta diária, no Poder Judiciário, nós sempre trabalhamos com esses dois pontos, né? Então, é a qualidade do nosso trabalho e a nossa rapidez. Claro que isso também é importante. E no Judiciário não é diferente. Lá no Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, na nossa Justiça Militar aqui de todos os mineiros, nós precisamos analisar os casos com uma qualidade que eles merecem ser analisados, esmiuçar todas as provas, ouvir todas as testemunhas, a vítima, ter o interrogatório, mas também trabalhar com uma certa celeridade, como mencionei, que é importante que aquele policial corrupto ou que cometeu um crime, ele não mais esteja nas ruas. Então, essa característica número 1, de dar uma resposta melhor, e resumindo o que eu já falei, ela tem muito a ver também com a questão da especialização. Porque justamente por ter juízes, por ter servidores, por ter oficiais de justiça, por ter pessoas que trabalham diretamente com a questão militar, elas podem dar uma melhor resposta para aquela questão. Por eles entendem a caserna, como nós falamos, eles entendem os princípios da hierarquia da disciplina, entendem como gerenciar toda essa temática. E, por outro lado, não só dar uma resposta melhor para a sociedade, e aí faço apenas um parênteses, como, por exemplo, temos juízes trabalhistas que conhecem as causas trabalhistas, as relações de emprego, de empregador, ou juízes eleitorais que conhecem as dinâmicas de uma eleição. Também temos, mais uma vez, essa justiça militar que entende essa dinâmica da caserna. E, por outro lado, também a questão da quantidade, da celeridade. Não podemos, de forma nenhuma, deixar que haja prescrição, não podemos ter, de forma nenhuma, uma justiça morosa, uma justiça devagar. Precisamos dar uma resposta rápida. E a especialização, ela permite justamente, diferentemente, infelizmente, da realidade do Brasil, que sabemos que temos um judiciário muitas vezes devagar. Na Justiça Militar, posso garantir isso, vocês podem chegar lá para tomar um café e nos conhecer um pouquinho melhor, mas certamente lá temos uma justiça muito rápida para poder dar essa resposta que a sociedade tanto merece e tanto precisa. É fundamental conhecer esses meandros da lei, né, doutor João Pedro? A gente, infelizmente, né, nosso tempo está esgotado. A gente conversou aqui na Rádio Inconfidência com o Dr. João Pedro Hoffert. Ele é juiz de Direito do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Quer mandar um abraço para alguém? Fica à vontade. Eu quero. Só queria parabenizar o seu trabalho, Pedro. Muito obrigado por essa conversa. Parabéns a todos da Rádio Inconfidência. Só queria dizer que essa rádio e a Justiça Militar são quase irmãs, que elas nasceram ali quase no mesmo ano, 1936, 37. Estamos caminhando juntos e queria parabenizar o trabalho e agradecer a todos. Mandar um abraço para o pessoal da Terceira Auditoria, mandar um abraço aos meus familiares lá em São Paulo e a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. E daqui a 15 dias o Tribunal de Justiça Militar volta ao Em Boa Companhia para falar um pouquinho mais, né, sobre a atuação. E na semana que vem tem mais participação no quadro Polícia Militar com você aqui na Rádio Inconfidência. Muito obrigado a todos que acompanharam essa entrevista. Agora são 10h29.